Regional do Trabalho da Terceira Região. E indago aos eminentes colegas se existe alguma manifestação. Senhor presidente, existe sim. Eu gostaria de registrar um voto de alegria e de muitas felicidades à nossa querida doutora Camila, que no dia 17 agora aniversaria. E gostaria que fosse oficiada a Sua Excelência com votos de muita saúde, muita alegria e tudo de bom que a vida possa lhe oferecer. Isso. Assim o faremos com a nossa adesão. Agora eu submeto aos eminentes colegas a aprovação da ata da sessão anterior. Aprovada, senhor presidente. Não havendo objeção, está aprovada. Agora faremos o pregão dos processos que estão inscritos para sustentação oral à distância, processos eletrônicos. Obrigado. Primeiro é Varginha. Pode ser. Na sala de sessão, relatora, desembargadora Emília. Segundo votante, desembargador Bozon. Terceiro votante, desembargador Milton. Processo número 5 da pauta, RO 10.242, 73/2017. Está presente no foro de Varginha, doutor Gabriel Mendes, pela reclamante, e também está presente aqui no plenário, doutor Heron Bahia, pela terceira recorrida. Número 5, RO 10.242. Com voto, doutora Emília. Senhor presidente, eu registro o recebimento de memorial por parte da recorrente. Eu estou concluindo meu voto no sentido de conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Concedo a palavra ao eminente advogado da recorrente, doutor Gabriel da Silva Carvalho Fernandes Mendes. Boa tarde, excelentíssimo presidente, na pessoa do qual cumprimento os demais participantes da mesa de hoje, ilustres representantes do Ministério Público, servidores e demais colegas presentes ao plenário. Excelências, eu gostaria de ser breve nas minhas palavras e confesso, gostaria de externar aqui a minha preocupação. Esse caso se trata de um caso já típico, inclusive julgado de forma muito recente pela própria relatora. Em um caso similar, nós até trazemos e juntamos a memorial, que se trata da terceirização por funcionários da Caixa Econômica Federal. E minha preocupação no sentido de que, excelência, possivelmente após a reforma, e principalmente depois da tese 725 fixada pelo STF, estou percebendo que há, talvez por conta de hierarquia judiciária, né, o respeito à decisão do precedente pelo STF. Mas gostaria de fazer algumas ponderações, excelências, que, pelo menos no nosso juízo, o precedente não se aplica à hipótese em espécie. A reclamante foi contratada como, em tese, recepcionista pelas terceirizadas, ou seja, e o objeto contratual feito entre a Caixa e as terceirizadas, para esse cargo específico, previa tão somente que a reclamante seria responsável por fazer atendimento ao público e, a partir daí, direcionar para cada um dos departamentos e setores da Caixa. Nesse sentido, a prova oral revelou que houve desvirtuamento da atividade originalmente contratada pelas terceirizadas e subordinação direta à tomadora de serviço. Mas antes até de entrar no mérito, excelência, eu gostaria então somente de fazer uma ponderação. Pelo menos na nossa visão, excelências, seja a reforma trabalhista, seja o próprio precedente 725 por parte do STF, não se aplica à espécie, né? Se nós formos fazer um juízo de racionalidade, pela ratio decidendi adotada na tese 725, há que se perceber que a tese especificamente foi firmada envolvendo empresas no âmbito particular. Se se adotar a tese que foi adotada entre empresas no âmbito particular para o âmbito público, excelências, aí sim eu acredito que o caos já está instalado. A exemplo desse caso, a Caixa, para todos os efeitos, já fazia terceirização à torta e à direita,
independentemente da previsão na súmula 331, e agora, se se compreender que a tese também se aplica às entidades de âmbito público, seja Caixa, Banco do Brasil, CEMIG, Copasa e tantas outras estatais, aí sim eu acredito que o carro estará instalado todas as vezes possíveis, porque vai haver o ferimento direto ao artigo 37. Não se fará mais concurso público, Excelência. Aliás, há muito tempo já não se tem feito, né? Então, nós acreditamos que, tão somente por essa premissa, Excelências, a tese 725 não se aplicaria ao presente caso, porque não se trata de empresas no âmbito privado, e sim a gente está falando de empresas no âmbito público, Caixa Econômica Federal contratando terceirizados. Então, não tem como se partir do pressuposto que poderia se terceirizar qualquer tipo de atividade. Não obstante a isso, Excelências, ainda que superada essa primeira premissa, que eu acredito ser intransponível, no caso concreto, a prova oral revelou que havia subordinação da terceirizada diretamente à tomadora de serviço. E, além do que, com relação aos pressupostos do vínculo empregatício, todos se firmaram perante a tomadora de serviço. Abro aspas aqui, Excelências, para ler a prova oral produzida, duas testemunhas ouvidas pela reclamante. A primeira delas se ressaltou que a reclamante vendia produtos como empréstimos consignados, já constantes nos terminais, e oferecia cartões. A reclamante também trabalhava no interior da agência, ajudando na parte do caixa, cortando boletos, digitalizando cheques, arquivando fichas autógrafos. Que empregados da primeira reclamada, da Caixa Econômica Federal, também faziam as mesmas atividades. Digitalizavam cheques, faziam arquivo de ficha autógrafos. Que a reclamante, Excelências, e aí abre aspas aqui, chamando a atenção, tinha metas de vendas de produtos, mediante um controle que era passado ao depoente e essa entregava ao servidor da primeira reclamada, no caso a Caixa. Não havia pagamentos pertinentes, mas a entrega de brindes, ou seja, além de estabelecer metas para a reclamante vender os produtos da agência, ela recebia brindes se batia naquela meta. Por fim, que a reclamante se reportava diretamente ao gerente geral da agência. E a segunda testemunha, Excelências, ainda complementou. Após as 15 horas, a reclamante trabalhava no interior de agente, veio lá na parte dos caixas ou na mesa do segundo andar. Que na área dos caixas, via a reclamante abrindo envelopes com cheques na mão, passando-os em uma maquininha. Que a reclamante usava o mesmo tipo usado pelos caixas. Que não havia representantes das empresas terceirizadas dentro da primeira reclamada, Excelência. E não obstante a isso, até a prova documental que foi encartada inicial, Excelência, já tinha uma lista dos produtos que tinham que ser vendidos pela reclamante e que eram comercializados pela Caixa. Então, nós compreendemos, Excelência, não somente por esses dois prismas, independentemente da primeira premissa, né, que não se aplica a tese a esse caso concreto. Havia subordinação direta, até porque não tinha prepostos a terceirizadas, a reclamante era fiscalizada diretamente pelo gerente geral da agência, e não obstante ter sido contratada como mera recepcionista para atendimento ao público, ela passou a vender produtos diretos da tomadora de serviço, ou seja, houve um desvio do contrato de prestação de serviço feito entre a Caixa, tomadora de serviço e as empresas terceirizadas. E aqui, Excelências, eu gostaria de chamar a atenção, em especial da relatora, com todo o respeito que nós temos por Vossa Excelência, há um precedente, Excelências, e aí eu fico numa situação um pouco delicada, porque é recente, foi julgado após reforma trabalhista, pós tese 725 do STF, envolvendo as mesmas terceirizadas e, nesse caso, né, por coincidência, a reclamante ainda é conhecida da nossa reclamante aqui, da nossa cliente, da nossa constituinte. Então, vai ficar um pouco difícil, eu já estava até esperançoso que haveria provimento do nosso recurso, de dar notícia para ela, olha, a mesma turma, inclusive a mesma relatora, se posicionou de forma distinta em ambos os casos, apesar de tratar do mesmo quadro fático, Excelência. E aqui ressalto o precedente proferido pela doutora Emília Fachin, no seguinte sentido, abre aspas, contudo, independentemente da discussão travada acerca da possibilidade ou não de terceirização de atividade fim, imprescindível reconhecer que, em qualquer caso, a terceirização de serviço somente será considerada lícita quando ausentes a pessoalidade e subordinação direta ao tomador, sob pena de se desvirtuar o contrato de trabalho. Então, depois de todo esse quadro fático elencado, Excelências, todas as vendas possíveis, nós compreendemos que a situação é exatamente a mesma. Não poderia, nesse caso, e é recente ainda, o julgamento de fevereiro de 2019, se adotar entendimento diverso para situações exatamente idênticas. E ainda assim, Excelência, eu vou ter que, desculpa abrindo aspas aqui, sambar perante a nossa constituinte, de explicar para ela, olha, a sua conhecida
houve provimento do recurso dela, enquanto o seu não, apesar e a despeito de se tratar da mesma turma, inclusive a mesma relatora, excelência. E assim eu apelo para a consciência de Vossas Excelências. Infelizmente, a gente sabe que é por conta de hierarquia judiciária, obviamente o Tribunal de Instância Inferior tem que se submeter à posição do STF, mas nesse caso há peculiaridades, Excelências, que é possível se aplicar de forma diferente o precedente. E obviamente, nós, assim, advogamos para reclamantes, né, estamos aqui reverberando a condição dos trabalhadores que vão começar a trabalhar inequivocamente em situação precária no país. A exemplo do reclamante recebendo praticamente algo muito similar ao salário mínimo, sem benefício convencional nenhum, e por mais que nós ainda juntamos precedente do TST, ela fazia exatamente as atividades de um agente técnico 2, que fazia parte do plano de cargos e salários da Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica simplesmente optou por não abrir mais concurso para esse cargo especificamente, começou a terceirizar, e aí houve precarização, pagando um salário ínfimo, de acordo com a categoria das terceirizadas, sem benefício convencional nenhum. E aí nós acreditamos que há também ferimento ao princípio de isonomia, ao J383, e aí tantas, até mesmo os enunciados agora lançados pela ANAMATRA, que necessariamente deve haver entre os terceirizados a isonomia e o enquadramento sindical também da tomadora de serviços. Então, desculpa muito falar, nós pedimos provimento do nosso recurso nesse sentido, e já agradeço a oportunidade. Concedo agora a palavra ao eminente advogado doutor Heron Bahia. Excelentíssimo presidente, excelentíssima doutora desembargadora relatora, demais presentes. Inicialmente, aderimos ao voto, à menção de aniversariante para a doutora Camila, em meu nome e dos demais colegas, em acompanhamento. Quanto ao tema em questão, o voto da doutora relatora está de acordo com o entendimento do STF, que pacificou a questão sobre a terceirização, declarando e pacificando que não é inconstitucional a súmula 331. Então, somente ficou, nesse aspecto, liberado para decidir sobre a responsabilidade subsidiária ou não das tomadoras. No tocante à questão da isonomia, que é a suscitada pelo colega da tribuna, temos de ressaltar que a terceirização dos serviços externos dos bancários foi prevista tanto pelo ordenamento do Banco Central, através da lei da resolução 2707, e estes serviços também não correspondem à atividade de bancário, que não se enquadra e coincide com os preceitos do artigo 17 da Lei 4595/64, uma vez que não se referem à venda, estão desvinculados de venda, de intermediação e aplicação de recursos financeiros. É simplesmente um atendimento de terceiros. Também há de destacar que a veneranda decisão, posicionamento da relatora, encontra-se a coadunar com o posicionamento da súmula 363 e 374 do TST e corroborado pelo próprio artigo, parágrafo 2º do artigo 37 da Constituição Federal, que reserva e veda a equiparação de direitos entre mão de obra terceirizada e concursada. É o que se tem e é firmes nesses termos que pedimos pela manutenção da decisão da relatora. Obrigado. Doutora Emília. Senhor presidente, o caso aqui não é atípico. Realmente a autora passou por duas terceirizadas, primeiro pela América Terceirização e depois pela Perfil Serviços Especiais, na função de recepcionista, prestando serviços na Caixa Econômica Federal. Isso é incontestável. Acontece que a prova oral que eu transcrevo aqui no meu voto, na minha proposição de voto,
ela não vem em socorro da reclamante. Realmente, a prova oral ficou dividida com relação às funções desempenhadas pela autora, prevalecendo, inclusive, uma situação de que ela auxiliava no autoatendimento, fazia, talvez, serviços de arquivos, alguns serviços administrativos. Ela nunca trabalhou em setor de caixas, nunca lidou com outras atribuições de bancário. E, nesse caso, depois eu vou fazer um parênteses aqui para responder ao doutor a respeito da minha decisão em fevereiro com relação a um outro processo. Aqui, no caso, eu não vislumbrei nenhuma possibilidade de fugir da aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal. Naquele processo que o doutor cita, na qual eu me recordo muito bem do processo, porque foi um processo que me deu alguma dor de cabeça para que eu me decidisse com relação à subordinação da reclamante à gerência da Caixa. Naquele caso específico, a subordinação ficou evidente. Então, eu não vislumbrei como não entender pela responsabilidade subsidiária da Caixa. Eu me lembro que a decisão foi nesse sentido, a responsabilidade subsidiária da Caixa. Mas, nesse caso aqui, a prova realmente não vem em socorro da reclamante. Até o doutor enfatiza que não sabe como explicar para a sua constituinte a diferença entre uma decisão e outra. A diferença é essa, doutor. O senhor, que é advogado, o senhor vai ter que explicar para ela que cada processo é um processo. Eu não posso agora tomar como padrão uma decisão que foi tomada numa situação completamente diferente da que a que hora se apresenta. Então, aqui realmente, como o nosso doutor Bozon afirma, que eu não tenho saída. Roma locuta, causa finita. Eu não tenho como ir contra a decisão do Supremo Tribunal Federal. Portanto, eu lamento, o advogado realmente fez uma brilhante sustentação, mas eu mantenho a minha proposição de voto. Doutor Bozon? Presidente, inclusive nesse caso mencionado da tribuna e pela relatora, eu fiquei vencido, né? Porque eu entendo data vênia que o Supremo autorizou, inclusive, a delegação do poder empregatício ao tomador dos serviços. Então, eu não faço essa distinção que a relatora fez no voto em que a maioria decidiu contra a minha posição. Então, independentemente de ter havido ou não essa subordinação, nesse caso, eu entendo que o Supremo decidiu que está livre a terceirização e vai ser isso mesmo. A tendência, a meu ver, é que só haja concurso nas carreiras de Estado. Magistratura, tributação, diplomacia e polícia. Além das Forças Armadas, é claro. Então, eu acompanho com essas considerações o voto da relatora. Eu também acompanho e proclamo o resultado da unanimidade. Uma boa tarde. Ok, boa tarde, excelência. Obrigado. Tem agora de Uberlândia. Posso Pode falar chamar. dos retirados e adiados? A secretária vai comunicar aos eminentes advogados presentes a retirada de pauta de alguns processos. Tem, inclusive, um que você sugere que converta em diligência para... Porque eu sou relator. Para dar Você tem ele prazo. aí na ponta da linha? Tem. Ele está na sustentação oral, não, né? Não. É que eu vou acatar a conversão em diligência, intimando-se a empresa que foi indeferido. Não, de que ela deve comprovar. É o 34 da pauta do desembargador Bozon, que é o 10.891.90. Converter em diligência 34. para dar o prazo de 5 dias para a parte 34, comprovar as 34. custas. 34. Nesse caso, não houve justiça gratuita, não? Não. Né? Não. Para comprovar o regular preparo do recurso.
Na sala de sessão, relatora desembargadora Emília, será adiado para a próxima sessão o número 24 da pauta, que tem, inclusive, inscrição para sustentação oral, com 2 advogados presentes. É o processo 24 da pauta, RO 11.035-29/2017. Ficará para a próxima semana, quando estará presente a doutora Camila. E também na sala de sessão, relator desembargador Milton, é o 49 da pauta, AP 11.288-07/2017. Isso será retirado de pauta. São esses 2, mais esse do Dr. Roson, 34 da pauta. Agora você pode chamar o seguinte. Agora, na sala de sessão, continuando na sala de sessão da desembargadora, excelentíssima desembargadora Emília, o número 27 da pauta, AP 11.126-98/2015. Sustentação oral à distância do foro de Uberlândia. E esse processo está inscrita a doutora Vanessa Rebelo, que está presente no foro pelos reclamados recorridos. 27, AP 11.126-98. Com voto a doutora Emília. Eu estou conhecendo do agravo e recebendo em seus efeitos devolutivo e suspensivo. No mérito, dou-lhe provimento para reconhecer a exigibilidade do título executivo judicial constituído nestes autos, afastando a determinação de liberação dos valores depositados em favor do executado. A Secretaria da Terceira Turma deverá oficiar imediatamente a Terceira Vara do Trabalho de Uberlândia com cópia da presente decisão para ciência e observância de seus termos. É como voto. Concedo a palavra à eminente advogada, a doutora Vanessa Dias Lemos Rebelo. Obrigada. Boa tarde a todos. Em nome do presidente da sessão, cumprimentos dos demais presentes. No presente caso, a decisão de embargos declarou inexigibilidade do título frente à nova decisão da STF. E insistimos nessa decisão, que essa decisão seja mantida, já que o artigo 884, parágrafo 5º, é claro, ao prever que esse título é inexequível frente à nova decisão da STF e foi disponibilizado pelo STF na data de anteontem, o voto do ministro Alexandre de Moraes com relação à licitude da terceirização. E nesse voto, ele deixa claro que a terceirização é lícita, não há qualquer modulação, ele declara a inconstitucionalidade parcial da súmula 331, no que tange à ilicitude da terceirização, e a legalidade, a aplicação do artigo 94.2 da Lei de Telecomunicações. Então, acima de tudo, ele ainda dá a entender que sempre foi ilegal, até por desrespeito à reserva de plenário, pelo TST, de ter editado essa súmula 331, por ter passado por cima do artigo 94.2 da Lei de Telecomunicações, que era ilegal essa declaração de ilicitude da terceirização. Então, se é assim, todos os processos serão atingidos, até mesmo com possibilidade de ação rescisória contra todos esses exequentes. Então, caso a turma não entenda pela manutenção da inexigibilidade, que é o que se pede, que então, no mínimo, suspenda, pois já existe embargo de declaração impetrado pela Agência Nacional de Telecomunicações para que haja essa referida modulação. Então, é nesses termos que pedimos. Nada mais, obrigada. Doutora Emília? Aqui no caso, senhor presidente, a doutora apontou muito bem a respeito do entendimento jurisprudencial acerca da ilicitude da terceirização, que vinha sedimentado na súmula 331 do TST e a súmula 49, que foram realmente superadas em razão da decisão do Supremo. Agora, aqui no caso, há que se atentar para o respeito à coisa julgada.
conforme veio um esclarecimento inserido expressamente na decisão da DPF 324, no sentido de que a decisão não afeta automaticamente os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada. O que eu extraio daqui com relação a datas e para firmar a coisa julgada é que do sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal extrai-se que a DPF 324 teve a sua ata de julgamento publicada no dia 31 de agosto de 2018, o mesmo ocorrendo com o RE 958252. E aqui, no caso, os reclamados desistiram do agravo de instrumento interposto, conforme o despacho que veio proferido no dia 2 de agosto de 2018, tendo aí, então, se operado o trânsito em julgado antes do pronunciamento do Supremo. E, portanto, eu estou entendendo que não transitaram em julgadas decisões, é claro que não transitaram ainda em julgadas decisões proferidas pela Corte Suprema, mas não é o caso de declarar a inexigibilidade do título nos moldes que vêm estabelecidos no 884, parágrafo 5º da CLT. Por tais razões, eu estou entendendo que é exigível e, portanto, estou dando provimento nesse sentido. É como eu entendo. Com vota, doutor Bozon. Presidente, eu acho até, data vênia, que, nesse caso, o Grupo Bradesco está beirando a má-fé, porque no ADPF 324 e no RE 958252 deixou-se claro que a decisão não afetaria casos julgados. É claro que o Supremo poderia dizer que afetaria sim, né? Porque hoje em dia a coisa julgada foi relativizada. Mas o Supremo não quis isso. Quis, por segurança jurídica, manter os casos julgados, né? E a advogada está misturando essa decisão do RE 958258 com a decisão do RE 791932, relatado pelo ministro Alexandre de Moraes, que trata das telecomunicações, uma outra situação. E ele não mencionou esse efeito modulador, porque era um caso específico. E ele não tinha que entrar naquele caso específico, não havia coisa julgada. E esse respeito à coisa julgada já estava decidido nessa DPF e nesse outro RE, então ele não tinha que entrar nisso, obviamente. Então, eu acompanho a relatora. Eu também acompanho a relatora e proclamo o resultado da unanimidade. Boa tarde. Processo seguinte. Processo da sala de sessão, relator desembargador Bozon, segundo votante desembargador Milton, terceira votante desembargadora Emília. Número 53, RO 11.981, 43/2016. Doutora Vanessa está presente no foro de Uberlândia pelos reclamados recorrentes. 53, RO 11.981, 43. Como vota do doutor Bozon? Presidente, aqui me parece que a mesma advogada tem uma outra sustentação em processo da minha sala. Ela mesma poderia esclarecer, né? Porque aí a gente mata dois coelhos com uma cajadada só. As razões de recorrer são as mesmas? Inclusive. São as mesmas? É o mesmo assunto. Então pode fazer pregão para os dois, a sustentação valer para ambos. O outro é o 48, RO 11.429, 64/2016. Então, neste caso que foi apregoado primeiro, eu estou dando provimento ao recurso dos reclamados para julgar improcedente a reclamação. E no outro caso, em que recorrente é o reclamante, a ação foi julgada improcedente na origem, eu estou mantendo a sentença, então mantendo essa improcedência. Atende aos interesses da empresa? Sim, aguardo o voto divergente, pedindo apenas para constar meu nome na ata de julgamento. Há divergência? Da minha parte, não, senhor presidente. Então, proclamo o resultado a unanimidade em ambos os processos. Ok, muito obrigada. Processo seguinte.
Número 15, AP 10.419, 51/2014, também de Uberlândia. De que sala? Na mesma sala, doutor Bozon. Vossa Excelência é o relator do 15. E por que está puxando? Por que está recolhendo a tela? Às vezes, lá estava sem advogado, às vezes a advogada não foi. Ah lá, voltou. Número 15 da pauta, AP 10.419, 51/2014, está presente no foro de Uberlândia, doutora Dayara Conceição Pires, pela reclamada agravada. 15 da pauta, AP 10.419. Como vota, doutor Bozon? Eu estou negando provimento ao agravo, presidente. Concedo a palavra à eminente advogada doutora Dayara Conceição de Castro Pires. Boa tarde, prezados. A inscrição é só para fazer acompanhamento do voto. Há divergência? Da minha parte, não. Da minha também não. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Uma boa tarde. Obrigada. Processo seguinte. A distância terminaram. Tem um advogado. As preferências regimentais. Tem advogado de processo odiado presente e advogado da região metropolitana, fora da região metropolitana. Primeiro, os que são fora de Belo Horizonte. Então, processo da sala de sessão, relator, desembargador Bozon, segundo votante, desembargador Milton, terceira votante, desembargadora Emília, número 27 da pauta, RO 10.688, 54/2017. Está presente doutora Gabriela Arantes, pelo reclamante recorrente, 27, RO 10.688. Advogada fora da região metropolitana. Como vota, doutor Bozon? Um minuto, presidente. Eu conheço os recursos, nego provimento ao apelo do autor e provejo da Caixa para afastar a responsabilidade subsidiária que lhe foi imputada. Concedo a palavra à eminente advogada doutora Gabriela Arantes. Ótimo. Excelentíssimo senhor doutor desembargador, presidente dessa egrégia turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, excelentíssimo doutor desembargador relator, ilustre representante do Ministério Público, demais desembargadores, advogados e colegas aqui presentes, minhas saudações. Inicialmente, gostaria de ressaltar a confissão de ambas as reclamadas. Temos a primeira reclamada, que não se apresentou ao processo, não juntou defesa, e temos a segunda reclamada, Caixa Econômica Federal, em que seu preposto expressamente em juízo declarou não só que nunca compareceu à agência em que o reclamante exercia labor, como também jamais trabalhou com o reclamante. Desta feita, a gente pugna para o reconhecimento da confissão e aplicação de seus efeitos. Analisando detidamente o voto do douto desembargador, manifestamos sua repugnância pelos motivos que expomos. Esse processo ele foi suspenso, devido à divergência que havia quanto à responsabilidade do ente público. Ficou pacificado, uniformizado a jurisprudência no sentido de que o ente público, no presente caso a Caixa Econômica Federal, ela só seria responsabilizada a partir do momento que ficasse comprovado que não houve fiscalização, uma omissão na fiscalização. Também restou pacificado o entendimento uniforme no sentido de que a fiscalização é um ônus probatório do próprio ente público. Quando analisamos o presente caso, verificamos que a Caixa Econômica Federal, ente público, não só se manteve inerte na fiscalização, o que se comprova pelo simples fato de que sequer a carteira do reclamante foi anotada durante toda a prestação de serviço, como também ela foi a responsável direta
pela execução e subordinação do serviço, solicitando diariamente, de forma habitual, desde o primeiro dia de trabalho do reclamante nas agências caixas, que ele executasse as atividades de bancário. Data máxima vênia, os documentos que juntamos aos autos comprovam não só a forma reiterada dessa subordinação, temos a subordinação direta e a pessoalidade. O reclamante, inclusive, recebia e-mails exclusivos do ente público Caixa Econômica Federal, em que imputava serviços de operações bancárias, né? Ou seja, se o próprio reclamante receber e-mails exclusivos, inclusive com assuntos, dados bancários sigilosos, resta manifesta que o próprio reclamante era subordinado, tinha uma subordinação direta e exercia o labor de forma pessoal, comprovando por ora que a Caixa Econômica Federal não só foi omissiva na fiscalização, como também comissiva, dolosamente, para que houvesse o desvio de função e houvesse a prestação de serviço bancário, desvirtuando de todo o contrato que foi para apenas telefonista. Verificamos ainda a tese jurídica prevalecente, número 23, do Tribunal Pleno, que justamente veio a relatar o seguinte fato, que comprovada a terceirização ilícita, manifestamente comprovada nestes autos, resta ao ente público a responsabilização e, inclusive, a extensão dos direitos dos próprios bancários ao reclamante. Temos ainda julgamento desta presente turma em fevereiro de 2019, recurso ordinário de 2016 0011.285, dígito 80, em que realmente veio em consonância com esses entendimentos, aplicando, à luz do caráter isonômico da prestação de serviço ocorrente, que a Caixa Econômica Federal seria responsabilizada, né, pelos débitos do reclamante, devido a reconhecimento da ilicitude da terceirização, né? Também tivemos, uma vez agora superada essas questões contra a subordinação, que data máxima vênia, peço que os outros desembargadores acatem um novo voto, não indo de acordo com o do outro desembargador, visto que manifesta a subordinação direta e o manifesto desvio de função e vínculo do próprio reclamante à Caixa Econômica Federal. Necessário também o provimento do recurso ordinário adesivo proposto pelo reclamante, em que verificamos, tanto na sentença proferida, o que deve ser reiterado por esse tribunal, a extensão de grande parte dos direitos dos bancários ao reclamante. Pugnamos, então, que o nosso recurso ordinário adesivo seja provido para que todos os demais direitos dos bancários restritos em sentença, como plano de saúde, vale transporte e previdência complementar, sejam também estendidos ao reclamante à luz do caráter isonômico. Também verificamos a existência de danos morais ao caso subjúdice. Temos que o reclamante foi contratado para o exercício tão somente de função de telefonista, entretanto, exerceu o trabalho de bancário. Não teve sua carteira de trabalho sequer anotada durante todo o lapso temporal e, devido ao próprio desvio de função, se viu submetido ao cumprimento de jornadas extraordinárias habituais, a pressão e a submissão de cumprimento de metas, inclusive sob o óbice de, caso essas não sejam atingidas, que seria necessário até a dispensa do reclamante, né, o que comprova que este foi exposto a uma situação constrangedora que só ocorreu devido ao desvio de função, caracterizado detidamente pela prova documental dos autos. Temos ainda que não foi concedido ao reclamante o direito a férias, ao intervalo entre a jornada e sequer acertos rescisórios. Inegavelmente, tais circunstâncias, além de gerar problemas financeiros ao reclamante, que não teve sequer direito ao acerto rescisório após a extinção do vínculo, temos ainda que esse desenvolveu não só a obesidade, como também problemas emocionais, né, em decorrência dessa própria condição de trabalho. Temos, haja vista, que a questão das férias, a questão dos intervalos intrajornadas, que foram todos suprimidos do reclamante, são condições, né, são direitos constitucionais à própria saúde, né, o que
a nosso ver, mostra cabalmente que foi desrespeitado tais circunstâncias e que essas circunstâncias, uma vez desrespeitadas por ferir o próprio direito à saúde do reclamante, seriam capazes de ensejar os danos morais. Por tais razões, queremos ao improvimento do recurso ordinário principal interposto pela Caixa Econômica Federal, para que seja mantida a R-sentença no sentido de que seja mantido a responsabilização do ente público pelos caráteres por hora expostos, bem como que se acate e dê provimento essa turma pelo recurso ordinário adesivo, a fim de se estender ao reclamante todos os direitos dos bancários, como plano de saúde, vale transporte, previdência complementar, como também todos estes devidamente comprovados pelas convenções coletivas dos autos, bem como que se condene a reclamada a uma justa indenização por danos morais ao reclamante. Esses são nossos pedidos, agradecemos a oportunidade e obrigada. Doutor Bozão? Presidente, eu decidi, é mais um caso em que, no fundo, está se recorrendo ao Supremo. Eu decidi conforme o Supremo determinou, né? Quanto à tese jurídica prevalecente 23, ela vai dar problema, né? É questão de tempo, né? Porque esse tribunal, por uma maioria ocasional, resolveu desafiar abertamente o Supremo Tribunal Federal. Eu estou vendo a hora de estourar esse problema, né? Mas eu não vou acompanhar o regional nessa data vênia e responsabilidade. Então, eu decidi, na forma da jurisprudência, ao contrário do que se disse na tribuna, o Supremo diz que quem tem que provar a omissão ou comissão da administração pública é o interessado e que, mesmo que caracterize-se essa omissão ou comissão, ele tem que provar mais. Ele tem que provar que essa omissão ou comissão é que redundou no inadimplimento de obrigações trabalhistas. Quer dizer, uma coisa quase que impossível de se fazer na prática, mas foi o que o Supremo decidiu. O Supremo decidiu também que não é jurídica essa distinção entre terceirização de atividade meio e de atividade fim, né? O tomador pode terceirizar o que bem queira. E quanto a essa decisão de fevereiro, mais uma vez, eu registro que fiquei vencido. Então, mantenho meu voto. Eu acompanho Vossa Excelência. Com o voto da doutora Emília, proclamo o resultado, então, unanimidade. Uma boa tarde. Processo seguinte. Processo adiado da sessão anterior, com presença do advogado, na sala de sessão de adiados. Qual? É o processo RO 11.980.41/2017. Na sessão anterior, após a sustentação oral, Vossa Excelência, que é o relator, pediu vista. Eu me lembrei agora. Eu reestudei o processo e verifiquei que a advogada do reclamante tinha razão quanto às diferenças salariais. O reclamante era comissionista, né, recebia um salário variável, e a empresa induziu a origem e a mim mesmo a acreditar que ela havia cumprido uma decisão anterior, proferida em outro processo, quando isso não ocorreu. Então, agora, quanto à questão do plano de saúde, eu estou mantendo meu voto, data vênia. Eu reconheço que a empresa errou ao não consultar formalmente o reclamante sobre o desejo de se manter no plano ou não, mas o único prejuízo apontado pelo reclamante está sendo objeto de ressarcimento no voto. Quer dizer, querer obter
o estorno, as mensalidades que seriam devidas em razão da adesão do plano, não me parece que tenha cabida a DataVene. Então, lendo a nova conclusão, eu conheço dos recursos e nego provimento ao da reclamada e dou provimento parcial do reclamante para determinar que, a partir de 25 de março de 2015, a atualização monetária dos créditos deve ser calculada com base no IPCA. Incluir na condenação o reembolso do valor de R$ 250. E aí que vem a modificação. Acrescer a mesma condenação diferenças salariais deferidas nos autos do processo tal, correspondentes ao importe mensal de R$ 500, no interregno de 26 de abril de 2013 a 1º de agosto de 2017, tudo nos termos do corpo do voto. Aumenta o valor arbitrado da condenação para R$ 30 mil, com custas adicionais de R$ 600, ainda pela reclamada. É o meu novo voto, presidente. Eu estou de acordo com esse voto, doutor Emílio? Também estou de acordo. Então, proclamo o resultado à unanimidade. Uma boa tarde. Processo seguinte. Retornando à sala de sessão, relatora, desembargadora Emília. Processo número 7, RO 10.407, 33/2017. Presente, doutora Maria Luísa Sá, pela reclamada recorrida. 7, RO 10.407. Como vota a doutora Emília? Senhor presidente, eu estou rejeitando a preliminar de ausência de dialeticidade e conheço do recurso. E, no mérito, nego-lhe provimento. Concedo a palavra à eminente advogada, a doutora Maria Luísa Pereira Sá. Excelência, eu aguardo divergência, por favor. A divergência? Não. Da minha parte também não. Proclamo o resultado da unanimidade. Muito obrigada, boa tarde. Número 2, RO 10.203, 63/2018. Inscrito, doutor Matheus Reis. Está presente? Está presente pelas reclamadas recorrentes. 2, RO 10.203. Como vota a doutora Emília? Eu conheço dos recursos e nego-lhes provimento. Concedo a palavra ao eminente advogado, doutor Matheus Teixeira Reis. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a todos aqui presentes, nos quais cumprimento na pessoa do excelentíssimo senhor desembargador presidente. Pois bem, o presente feito tem como pano de fundo a relação civil de prestação de serviço havido entre as recorrentes e a empresa constituída pelo recorrido, sendo certo que o objeto do contrato firmado entre as partes consiste na prestação de serviços de consultoria, assistência técnica e venda de produtos agropecuários. Assim, através da referida empresa, foram prestados serviços agropecuários e agropastoris às recorrentes. Apesar da clara natureza civil da relação havida entre recorrentes e empresa constituída pelo recorrido, a sentença vergastada tratou de reconhecer o vínculo de emprego ao recorrido, motivo pelo qual essas recorrentes insurgem por ocasião do presente recurso. É certo que os artigos 2º e 3º da CLT impõem requisitos cumulativos e indispensáveis para a caracterização do vínculo de emprego. São eles a pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação, de modo que a ausência de qualquer um desses elementos desqualifica o referido vínculo. Nesse aspecto, a sentença fundou-se essencialmente no reconhecimento de vínculo empregatício, notadamente a circunstância de que o reclamante, ora recorrido, possuía, dentre suas obrigações, as tarefas de aquisição e disposição de patrimônio, como exemplo, maquinário, rebanho, etc., das recorridas, bem como a contratação de pessoal. É certo que o exercício das referidas obrigações não possuem o condão
de caracterizar o vínculo de emprego, nos termos do artigo 3º da CLT, cabendo ressaltar que a empresa constituída pelo obreiro possuía total autonomia para a realização de seus serviços. E aqui está ainda salientar a natureza especializada dos serviços agropastoris prestados, bem como, diante dessa natureza especializada, a quantia que era paga à referida empresa, que chega a alcançar R$ 9.000 mensais. Assim, diante do exposto, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, excluindo-se da condenação o reconhecimento de vínculo empregatício e as parcelas correlatas. Sucessivamente, ainda que mantida o vínculo de emprego, pugnam as recorrentes para que seja reconhecida a prescrição quinquenal relativa ao recolhimento do FGTS. Nesses termos, pede deferimento do recurso obreiro. Doutora Emília? A questão de fundo aqui é realmente essa discussão sobre o vínculo de emprego. Eu trouxe, na minha proposição de voto, os depoimentos que foram colhidos e prestigio também a decisão de primeira instância, porque o juiz esteve próximo de toda essa situação e apurou-se que, na verdade, o reclamante era o encarregado máximo da fazenda, mas muito longe de ter a autonomia que é alegada não só na defesa, como agora no recurso. E, então, toda essa prova oral analisada, constata-se que ele era um verdadeiro empregado administrador da fazenda dos réus, a quem era subordinado. Essa subordinação ficou também evidente pela prova, sendo que os seus serviços não eram de consultoria ou assessoria autônoma, como estão pretendendo fazer crer as reclamadas. De modo que na mesma esteira da sentença, eu estou mantendo o vínculo empregatício e também acrescento que não há nada a reparar quanto à prescrição do FGTS, porque o vínculo de emprego foi reconhecido desde 1º de fevereiro de 2008, anterior, portanto, a 13/11/2014, sendo devidas as parcelas de FGTS a partir daí, em si, devido, portanto, à prescrição trintenária. É como voto, senhor presidente. Doutor Bozon? De acordo. Eu também, inclusive, destaco a própria designação das recorrentes implicam no exercício de uma atividade rural. E, portanto, como é que tem fazenda sem alguém que explore? Pessoa jurídica não explora atividade agropastoril. Quem explora é uma pessoa física. Portanto, proclamo o resultado da unanimidade. Obrigado, boa tarde. Processo número 4. RO 10.224/30/2016. Está presente doutora Alice Pereira, pelo reclamante recorrente. Número 4, RO 10.224/30. Com voto a doutora Emília? Senhor presidente, eu não estou conhecendo do apelo contido no ID 8538-387, que veio apresentado pelo autor em aplicação ao princípio da unirrecorribilidade. Estou conhecendo dos recursos interpostos pelas partes, considerando, em relação ao autor, o documento ID 149-D3-A6. No mérito, acolho a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, arguído pela reclamada, determinando o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução processual com a oitiva das testemunhas indicadas, proferindo-se nova decisão como se entender de direito, prejudicada por ora a análise das demais insurgências contidas nos apelos de ambas as partes. É como voto. O voto atende o interesse da recorrente? Excelências, na verdade, o recorrente gostaria só de... Porque a recorrente, né, a reclamada, ela pede a nulidade devido à utilização de prova emprestada. É o que está sendo. E o reclamante só gostaria de reiterar, para ser levado em consideração, o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, que ele, inclusive, cita em sentença, que ele já... Essa lide é muito recorrente na secretaria, né, na vara dele. Seriam somente essas considerações.
Doutora Emília? Eu acho que ela quer a desconsideração da prova emprestada. Da prova emprestada? Não, não, pelo contrário. Ela quer que prevaleça a prova emprestada, porque ela está pelo reclamante. Está pelo reclamante, doutora? Sim, Não a é, sentença doutora? foi favorável ao reclamante, com exceção da terceirização ilícita. A senhora é advogada do reclamante. Isso. Então ela quer que prevaleça a prova emprestada. E eu entendi que o juiz não poderia ter deixado de ouvir as testemunhas. Impressionante até hoje ter esse tipo de coisa. Não é. Eu estou com a relatora, naturalmente. Eu também proclamo o resultado da unanimidade. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Seguinte. Sala de sessão, relator, desembargador Bozon. Segundo votante, desembargador Milton. Terceira votante, desembargadora Emília. Primeiro processo, desculpa, é o processo da Sala do Ministério Público, que é essa composição. Bom, processo RO 11.123.82/2016. Está presente Dr. Alisson Santana pela reclamada. Não sei se o doutor Eduardo. Eduardo também vai usar da palavra pelo Ministério Público. Como vota, doutor Bozon? Presidente, eu vou me limitar aqui a ler a conclusão em ementa, já que tem 2 advogados, e esclarecer que essa matéria já foi objeto de uma decisão dessa turma, um voto relatado pelo juiz convocado Danilo Faria, ao qual eu faço longa remissão. Então, em síntese, lendo a ementa. O sistema de bilhetagem eletrônica foi instituído para que haja um controle público da prestação dos serviços, permitindo a apuração da receita tarifária oferida em cada viagem, número de passageiros registrados e horários das viagens realizadas, constatando-se que não se presta a realização de controle de jornada, e menos ainda para sustentar pedido contido em ação civil pública que se baseie em tal sistema, para apontar pretensas irregularidades nos contratos de trabalho de motoristas e cobradores da ré. E, então, eu estou, na linha desse precedente, negando provimento ao recurso. Então, inicialmente, eu concedo a palavra ao eminente procurador do trabalho, doutor Eduardo, para falar em nome do recorrente. Senhor presidente, egrégia turma, ilustre advogado ex-adverso, realmente essas ações que envolvem a questão da bilhetagem eletrônica, elas são, se não me falha a memória, contando com uma que está no TST, seriam 65 ações. Eu realmente conheço a jurisprudência desta egrégia turma, não pretendo tomar o tempo desta sessão, considerando essa jurisprudência pacífica e dominante, e eu peço justiça, senhor presidente. Concedo agora a palavra ao eminente advogado, doutor Alisson Nogueira Santana. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Até tendo em vista o voto do eminente relator, a jurisprudência da turma, vou me limitar a pedir que os demais componentes acompanhem o eminente relator, que, por sua vez, acompanhou o juízo que bem analisou essa prova e negue provimento ao recurso do Ministério Público. Algo a acrescentar, doutor Bolsonaro? Não. Eu acompanho o voto, doutor Emília? Também acompanho. Então, unanimidade, assim se proclama o resultado. Obrigado, boa tarde a todos. Seguinte. Na sala normal, número 45 da pauta, RO 11.290.28/2017. Inscritos, doutor João Batista Carvalho, doutor André Silva, ausentes. A divergência? Não, senhor presidente. Da minha parte também não. Proclamo o resultado da unanimidade. Seguinte. 21, RO 10.544.21/2015. Inscrito, doutor José Caldeira Branche Neto, ausente. A divergência? Não, senhor presidente. Da minha parte também não. Proclamo o resultado da unanimidade. Seguinte. Esse advogado, eu tinha pedido para segurar, que foi para a primeira turma, mas tem advogado da outra parte, então eu tenho que chamar. Vai, não. Se você concedeu, você salva. Não, eu não concedi. Ele tem outros processos. Ele foi para outra coisa, mas esse... Não, então chama.
Pode chamar. Número 42 da pauta, RO 11.232/41/2016. Inscritos doutor Kleber Carvalho pela reclamante e doutora Isabela Ribeiro pela reclamada, que está presente. Número 42, RO 11.232. Como vota, doutor Bonzon? Eu conheço dos recursos, no mérito, nego provimento aos do reclamante da primeira reclamada, dando provimento ao do segundo reclamado, Banco do Brasil, para exonerá-lo de qualquer responsabilidade. Doutora Isabela Ribeiro. Você dá a palavra à eminente advogada, doutora Isabela Luiza Ribeiro. Prezados, boa tarde, senhor presidente e demais integrantes da turma. Com relação a esse processo, inicialmente eu vou destacar que a Muito Fácil, ela não é um banco, né? Então, a decisão de primeiro grau que equiparou o serviço correspondente bancário ao de bancário propriamente é muito equivocada, porque além da Muito Fácil não ser o banco, ela não trabalha somente com o serviço de correspondentes bancários. Ela trabalha com outros serviços, tais como venda de crédito de celulares e demais. A atividade de correspondente bancário é completamente legal, né? E não dá o aval para considerar o empregado correspondente como um bancário. Eu vou pedir vênia para os senhores para ler uma parte do trecho do depoimento da reclamante, ora recorrida, em que ela confessa que ela não exercia todos os serviços de um bancário propriamente. Ela diz que não fazia abertura de contas, que as únicas operações financeiras feitas pela depoente eram de saque de contas do Banco do Brasil, pagamentos de contas, realização de depósitos e verificação de saldo e extratos de contas do Banco do Brasil para os clientes, que não fazia operações para correntistas. Então, nesse depoimento, fica claro que ela confessa que ela não exercia todas as atividades inerentes a um bancário, não havendo porquê dessa equiparação a um bancário, com deferimento de todas as verbas. E também, eu vou pedir vênia novamente, a testemunha da Muito Fácil, a senhora Leisa, ela destacou que a loja não abre conta corrente, nem poupança, e nem emite cartão de crédito. Também não faz financiamento de veículo ou imóvel. Não emite talão de cheques, que também não é possível fazer TED ou DOC na loja da PagFácil, que é a Muito Fácil, que a reclamante nunca trabalhou em nenhuma agência do Banco do Brasil, que ela não tinha acesso a nenhum sistema do Banco do Brasil. Inclusive, ela confessa que nunca recebeu nenhuma ordem do Banco do Brasil direta. Além disso, além dessas atividades que ela fazia como operadora de caixa, ela também recebia contas de convênios próprios que não era vinculada ao próprio serviço de correspondente bancário, o que denota que as suas funções não se baseavam somente em receber pagamentos e realizar saques e depósitos. E também, além desses fatos, eu vou arguir aqui, nesse momento, a DPF 324 do STF, que considerou ilícita a terceirização da atividade fim. Como uma matéria de ordem pública, o recurso ele foi impetrado em abril, né? E o julgamento da DPF foi em agosto. A gente até manifestou nesse sentido após, e a gente argui acaso entendam pela terceirização da atividade fim, a gente argui a DPF 324 do STF. E, por fim, sucessivo a isso, foi também considerado um dano moral. O juiz de primeira instância deu dano moral no valor de R$10 mil a reclamante, ao fundamento de que ela passava por situações de perigo por ser operadora de caixa.
Entretanto, no período que a reclamante trabalhou para a reclamada, ela nunca sofreu um assalto. Então, e não movimentava grandes quantias, conforme ficou comprovado. A empresa também detinha câmeras e vidros com blindagem. E a chave do cofre também ficava com a agência de transporte de valores. Então, a gente entende que esse valor é um valor expressivo e, no caso em questão, não mereceria reclamante tal valor devido às providências de segurança tomadas pela reclamada. Aí eu peço a improcedência dos pedidos e a consideração do recurso. Doutor Bozon? Presidente, eu não declarei ilicitude de terceirização e até exonerei a responsabilidade da tomadora pelo fato, do tomador, no caso, pelo fato dele entregar a administração. Agora, com todo o respeito, a advogada da empresa e a própria empresa falar que correspondente bancário não é bancário, isso me lembrou, e eu não quero fazer chacota, mas aquele programa Planeta e Caceta, do sujeito que estava que era do partido da sauna gay, estava na sauna, mas ele falava que era do partido da sauna gay, mas não era gay. Não tem jeito. A própria advogada falou em operações de caixa, é bancário. Então, eu reconheci os direitos de bancário. E quanto ao dano moral, o preposto da empresa recorrente admitiu que não havia vigilante ou porta giratória, que não havia câmara de vigilância. Então, eu apliquei analogicamente a nossa OJ 22 das turmas. Quer dizer, o trauma, né, causado por assaltos, de certa forma, facilitados pelo empregador, justamente por esse negócio de não sair do armário, de falar que não se trata de banco. Não se trata de banco, mas para o assaltante se trata, sim, tanto que ele assaltou. Né? Então, data vênia, eu mantenho meu voto. Eu acompanho, doutora Emília? Também acompanho. Então, proclamo o resultado à unanimidade. Boa tarde. Seguinte. Pode chamar. Número 40, RO 11-195-30-2017. Inscrito, Dr. Kleber Carvalho, ausente. A divergência? Não. Da minha parte, não. Proclamo o resultado à unanimidade. Seguinte. 12, RO 10-295-24-2015. Presente, Dr. Marcos Oliveira, pela reclamada recorrente. 12, RO 10-295-24. Como vota, doutor Bozon? Minuto, presidente. Eu conheço dos recursos no mérito do provimento parcial ao da reclamada para a. Estabelecer fulminados pela prescrição total eventuais créditos porventura existentes relativamente ao contrato de trabalho havido entre as partes de 9 de dezembro de 2008 a 27 de agosto de 2012. Letra B. Limitar a data inicial da apuração dos feriados laborados a 3/12 de 2012. Letra C. Excluir da condenação adicional de insalubridade. Letra D. Reduzir o valor diário da indenização pelo não fornecimento do lanche nos termos do corpo do voto. Salvo engano, eu arbitrei em R$ 6,00 diários. Dou provimento parcial ao recurso do reclamante para redefinir a jornada praticada pelo autor no período de 3/12 de 2012 a 22/1 de 2013, nos termos do corpo do voto. Reduz o valor arbitrado da condenação para 20 mil com custas
de 400, podendo a empresa pleitear o que recolheu a maior. Honorários periciais reduzidos a R$ 1.000 a serem requisitados pelo perito. É como voto, presidente. Concedo a palavra ao eminente advogado Dr. Marcos Castro Batista de Oliveira. Senhor presidente, eu gostaria de aguardar eventual voto divergente. Há divergência? Da minha parte, não, também. Proclamo o resultado da unanimidade. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Seguinte. Esse processo ficará para o final da sustentação por conter segredos de justiça. Próximo. Agora o 51, RO 11.627, 35/2017. Está presente a doutora Débora Vilela, pela reclamada recorrente. 51, RO 11.627. Como vota, doutor Bozon? Conheço os recursos, salvo da insurgência acerca da ajuda de custa para gozo de férias, gratificação Maria Rosa e PLR, por ausência de interesse. E, no mérito, dou-lhes provimento para julgar improcedente a reclamação. O voto atende a recorrente? Gostaria de verificar se há divergência. Há divergência? Da minha parte. Da minha parte também não. Então, Ok. proclamo o resultado da unanimidade. Boa Obrigada. tarde. Seguinte. Processo número 39, ROPS 11.178, 72/2018. Presente, doutora Thaisa Pereira, pela reclamada recorrida. 39, ROPS 11.178. Como vota, doutor Bozon? Minuto só, presidente. Estou negando provimento, presidente. Concedo a palavra à eminente advogada doutora Thaisa de Aquino Pereira. Boa tarde, excelências. Eu gostaria de saber se tem divergência. Da minha parte, não, doutora Também não, Emília. Proclamo o resultado da unanimidade. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Seguinte. 23, ROPS 10.608, 23/2018. Inscrita, doutora Helena de Cássia Carneiro. Ausente. Há divergência? Não. Da minha parte, não. Proclamo o resultado da unanimidade. Seguinte. Agora, sala de sessão. Relator, desembargador Milton. Segunda votante, desembargadora Emília. Terceiro votante, desembargador Bozon. Número 9, AP 2361-91-2013. Inscrito, doutor Eduardo Vicente Amorim. Ausente. Há divergência? Não. Tem anotado aí, Emília? Porque Não, eu não tem saí do ar. divergência, não. Não? Não. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Seguinte. 25, RO 10.631-06/2016. Presente, doutor Anderson Souto, pela reclamada recorrente. 25, RO 10.631-06. Conheço os recursos interpostos pelas partes, no mérito dou-lhes parcial provimento para excluir da condenação o pagamento de honorários advocatícios ou comerciais. Dou provimento parcial ao recurso do reclamante para excluir da condenação o desconto ou compensação dos créditos para arcar com os honorários periciais devidos ao perito que atuou no feito, que serão arcados pela União na forma da resolução número 66 de 2010 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Também dou provimento parcial aos recursos das reclamadas para limitar a condenação do pagamento de horas extras a partir de 17 de junho de 2012, com exclusão dos períodos de afastamento, licenças ou férias comprovados nos autos, mantidos no mais os parâmetros fixados na sentença e mantém o valor da condenação por ainda compatível. E concedo a palavra ao eminente advogado doutor Anderson Racilan Souto. Boa tarde, excelentíssimo senhor presidente e demais desembargadores. Eu vou aguardar se há voto divergente. Há divergência? Da minha parte, não, senhor presidente. Estou de acordo. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Muito Boa obrigado. tarde. Uma boa tarde. Número 30, RO 10.720, 68/2015. Está presente doutora Lícia Eleutério, pela
pelo reclamado recorrido 30 RO 10 720 68. Conheço o recurso ordinário interposto pelo reclamante, no mérito, nego-lhe provimento. E concedo a palavra à eminente advogada, doutora Alice Leotério. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, demais componentes da turma, eu estando pelo recorrido, eu guardaria eventual voto divergente. Há divergência? Não. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Seguinte. Número 46, RO 11, 176, 66, 2017. Está presente Dr. Kleber Carvalho, pelo reclamante recorrente. 46, RO 11, 17666. Conheço os recursos interpostos pelas partes. No mérito, nego provimento ao recurso ordinário da reclamada, dou provimento parcial ao recurso do sindicato autor para condenar a reclamada ao pagamento de honorários advocatícios ao sindicato autor no percentual de 15% sobre o valor líquido da condenação a ser apurado em liquidação de sentença, sem dedução de descontos fiscais previdenciários, na forma da OJ 348 da SDI, do TST, também para acatar a matéria relativa ao IPCA, devendo ser apurado a atualização do crédito a partir de 25 de março de 2015 pelo IPCA-E e no período anterior pela TR. E concedo a palavra ao eminente advogado, Dr. Kleber Alves de Carvalho. Senhor presidente, relator, em nome de quem peço licença e cumprimento dos demais presentes dessa sessão, a proposta de voto atende quase que integralmente o recurso ordinário do sindicato. Eu gostaria só de requerer a ampliação do provimento que diz respeito ao deferimento da justiça gratuita à entidade sindical. Bom, a questão da justiça gratuita, não só antes quanto pós-reforma trabalhista, fica restrita às pessoas físicas. Como vota a doutora Emília? Senhor presidente, eu vou ficar vencida com relação à matéria das diferenças de vantagens pessoais. Eu, inclusive, já lancei divergência em outro processo e também, sem êxito, eu fiquei vencida. Então, peço ver... Explica essa divergência. É porque, na verdade... É porque eu normalmente não componho esse trio. Aqui eu chamo a atenção para o seguinte: considerando a incorporação das vantagens pessoais no cargo em comissão, a diferença pretendida de inclusão na base de cálculo das vantagens pessoais da parcela função comissionada, no meu entendimento, está caracterizando bis in idem. Portanto, eu entendo que não há que se falar em prejuízo ou substituídos na medida em que foram incorporadas as vantagens pessoais no cálculo do cargo em comissão. Ela já foi incorporada, as vantagens pessoais são incorporadas no cargo em comissão. Presidente, eu vou pedir vista para a próxima sessão. Então, fica adiado para a próxima sessão, doutor. Processo seguinte. Número 42, ROPS 10.975, 2018. Presente, Dr. Flávio Henrique França, pela reclamante recorrente. 42, ROPS 10.975. Boa tarde, excelentíssimo senhor desembargador relator, cumprimento os demais. Colina turma. Você ainda nem sabe o que eu vou votar? Só estou dando boa tarde. Aqui, boa tarde. Eu conheço o recurso deposto pelo reclamante e, no mérito, nego-lhe provimento. Então, agora sim, concedo a Vossa Excelência a palavra para fazer a sustentação oral. Pois bem, já cumprimentados.
O processo em epígrafe, ele diz respeito à equiparação salarial e à diferença de salário. O salário da obreira foi reduzido em novembro de 2017 para cá e a prova é estritamente documental, o que data vênia não foi observado na instância de piso. Pois bem, em relação à equiparação, além da prova oral produzida, foi uma única testemunha ouvida nos autos pelo autor, ela esclarece que o paradigma Christian, que na época que ela deu depoimento na 11ª Vara do Trabalho, que ela não conhecia o paradigma Christian. E com base nisso, a juíza em primeiro grau entendeu que deveria ser desconsiderado o depoimento por ele dizer, na audiência do presente caso, que conhecia o Christian. Só que, data máxima vênia, a excelência esqueceu de observar que ele esclarece que ele disse não conhecer o senhor Christian na 11ª Vara do Trabalho, no depoimento prestado na 11ª Vara do Trabalho, porque ele conhecia pelo apelido de Bené. Isso ficou expresso em ata e foi totalmente desconsiderado pela juíza. E, data máxima vênia, deve ser feita a valoração em relação ao depoimento da testemunha para comprovada a identidade de funções da reclamante e paradigma ser concedido à equiparação. Ademais, a prova documental nos autos, que envolve os mesmos paradigmas, está demonstrado que a reclamada possui tratamento desigual entre os trabalhadores e que não há motivo para esse tratamento, sendo que as funções são idênticas. É o mesmo empregador, na mesma empresa, todos na mesma cidade. O fato de um trabalhador atuar no Palácio do Governo, no Mangabeiras, e o outro na Praça da Liberdade, não é motivo para diferença de salários. Portanto, data máxima vênia, deve ser reformada a decisão. Quanto às diferenças salariais que citei aqui no início, só volto a frisar, conforme se observa nos contra-cheques, a partir de novembro de 2017, o salário da obreira era de R$ 1.341 e passou a ser de R$ 972, destaco ID 215B 106. Então, houve sim a redução salarial, a alteração lesiva ao salário obreiro e, por este motivo, deve ser reformado, data máxima vênia, a decisão de piso neste ponto também. Eu destaco no voto que a equiparação salarial foi vedada porque a empresa possui plano de cargos e salários e carreiras, PC-SC, desde janeiro de 2012. E no tocante à questão das diferenças salariais, segue a mesma atuada. Como vota a doutora Emília? Eu estou acompanhando Vossa Excelência. Doutor Bozon? Vossa Excelência destaca no voto que a redução do salário foi acompanhada de uma correspondente e proporcional redução da jornada. Sim, conforme o PCCS. E a convenção coletiva da MGS, salvo engano, ela admite tratamento salarial diferenciado conforme o posto do terceirizado junto à tomadora. De modo que eu acompanho Vossa Também Excelência. tem isso. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Uma boa tarde. Boa tarde. Número 24, RO 10 620 38 2017. Presente, Dr. Marcelo Silva, pelo reclamado recorrente 24 RO 10 620 38. Conheço os recursos ordinários interpostos pelas partes. No mérito, nego provimento ao recurso do reclamante e dou provimento parcial ao recurso da reclamada para manter a dispensa por justa causa aplicada pela reclamada e julgar procedente ação em consignação em pagamento, devendo os valores depositados ser liberados para o autor, assim como deverão ser entregues as guias da TRCT e demais documentos juntados na presente ação, dando-se quitação reclamada pelas verbas discriminadas no TRCT e efetivamente depositadas. Inverto os ônus da sucumbência, fixando custas pelo reclamante no importe de R$ 300, calculada sob valor arbitrado de R$ 15.000, ficando isento por concessão de justiça gratuita, e concedo a palavra ao eminente advogado, doutor Marcelo Lopes Silva.
ínclitos jogadores, boa tarde. Ilustre presidente, relator, como foi dado provimento parcial, o recurso da Emater questionou aqui o fato de ter sido negado a sua consignação em pagamento e o fato de o juízo de origem ter entendido que o contrato de trabalho do reclamante, que foi demitido por justa causa, por concorrência desleal, apurado em PAD, processo administrativo disciplinar, estaria suspenso. A empresa entende que não estava suspenso e, por isso, então, ela poderia demitir. Uma, porque continua plenamente em vigor os princípios da boa-fé entre as partes, mesmo com o contrato suspenso. E o outro que o artigo 37 caput incide, tendo em vista a moralidade da administração pública. Nesse sentido, pedimos procedência in toto, com devido respeito ao relator, ao recurso da reclamada. No caso aqui, nós destacamos que a sentença de primeira instância reconheceu não estar suspenso o contrato de trabalho do reclamante, portanto, não estava vedada a sua dispensa. E a hipótese dos autos é que houve a verificação de uma incapacidade somente no momento do exame demissional. Como vota a doutora Emília? Estou acompanhando Vossa Excelência. Doutor Bozon? Apesar do provimento ser parcial, tudo que a empresa... É questão de estilo do voto. Tudo que a empresa queria, ela obteve aqui. Não sei do que se pode reclamar. Foi julgada improcedente a reclamação. Isso. E mandado liberar guias na forma de uma dispensa por justa causa. Então, assim se proclama o resultado da unanimidade. Uma boa tarde. Boa tarde. 57, RO 11.861/94, 2016. Presente, doutor Davi Duarte, pela reclamada recorrente. 57, RO 11.861/94. Conheço os recursos interpostos pelas partes, no mérito nego-lhes provimento e concedo a palavra ao eminente advogado, doutor Davi Duarte. Boa tarde, senhor presidente, demais membros dessa grande turma. Me reserva ao direito de aguardar algum voto divergente? A divergência? Não. Não, senhor. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Boa tarde para todos. Seguinte. 32, ROPS 10, 758/97, 2018. Está presente, doutor Edson Gutierrez, pela reclamada recorrida. 32, ROPS 10, 758/97. Inicialmente, registro o recebimento memorial. Conheço o recurso ordinário do sindicato reclamante, no mérito nego-lhe provimento. O voto atende, Vossa Excelência? Atende, doutor? Excelência. Então, há divergência? Não, senhor presidente. Então, assim se proclama o resultado. Uma boa tarde, Obrigado, unanimidade. presidente, com licença. 34, RO 10.831/59, 2017. Está presente, doutor João Luiz Avelar, pela reclamante recorrente. 34, RO 10.831. Conheço o recurso ordinário da reclamante, no mérito dou-lhe provimento parcial para determinar a aplicação da modulação de efeitos fixada pelo Pleno do TST no julgamento dos embargos de declaração de arguição à inconstitucionalidade em 20 de março de 2017, relativamente ao IPCA-E, que incide a partir de 25 de março de 2015. E concedo a palavra ao eminente advogado, doutor João Luiz de Almoeda Avelar. Inicialmente, boa tarde, excelentíssimo senhor desembargador-presidente, demais desembargadores, integrantes dessa egrégia turma, senhor procurador Eduardo, senhora secretária Cristina. Matérias de direito, senhor presidente. Então, nós vamos apenas acompanhar o julgamento. A divergência? Não. Não, senhor presidente. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Boa tarde. Obrigado, boa tarde. Seguinte. 33,
ROPS 10.782,79, 2018. Presente, doutor Alisson Mendes, pela reclamante recorrente, 33, ROPS 10.782,79. Conheço o recurso ordinário interposto pela reclamante. No mérito, nego-lhe provimento e concedo a palavra ao eminente advogado doutor Alisson dos Santos Mendes. Ilustríssimo desembargador, presidente e relator do presente processo, boa tarde. Demais desembargadores e autoridades presentes, boa tarde. Caros colegas advogados, boa tarde a todos. Hoje eu ocupo a tribuna para falar pela reclamante recorrente. E o processo aqui, a reclamante pleiteava um brinco empregatício no período anterior à anotação à carteira, que foi de 30 de junho de 2017 a 19 de 1 de 2018, no qual o juiz de primeira instância negou provimento ao pedido da reclamante, sob o fundamento que o serviço, que era descontínuo, não tinha ano definitivo, era para atender eventos esporádicos. Data vênia ao entendimento de Vossa Excelência, a reclamante entende que aqui não se tratava de um serviço eventual, haja vista que, conforme prova colhida nos autos, inclusive a própria testemunha da reclamada disse que a reclamante, peço vênia para transcrever parte do depoimento, a testemunha da reclamada afirmou o seguinte: antes da carteira assinada, a reclamante trabalhava em uma quinta, uma sexta, ou uma quinta e um sábado, ou um sábado e uma sexta. Ou seja, pelo menos 2 vezes na semana. Então, ela ia semanalmente, pelo menos 2 vezes, trabalhar diante do depoimento da própria testemunha da reclamada. Se ela ia 2 vezes por semana, aqui, na data vênia no entendimento, eu não vejo aqui a eventualidade conforme consta na sentença e mantida pelo eminente relator. Então, e a testemunha da reclamante também foi enfática em afirmar que ela que fazia os recibos de pagamento e pelo recibo ela conseguia afirmar que a reclamante trabalhava de quinta aos domingos, quando se tratava de uma boate, né, abria aos domingos. A reclamante sempre trabalhava de quinta aos domingos ou então de quinta a sábado, quando a boate não abria aos domingos. Então, a reclamante pleiteia aqui que seja reformada a sentença para que seja reconhecido o vínculo empregatício no período anterior à anotação à carteira. Até porque foi até confirmado pela própria testemunha da reclamada que a atividade da reclamante não mudou depois da assinatura na carteira. Ele ainda afirma que a carteira foi assinada a pedido da reclamante. Enfim, então assim, a gente entende que o vínculo ficou reconhecido aqui. Em virtude do vínculo, nós também pleiteamos o intervalo entre a jornada nesse período, as horas extras, durante todo o período. Bom, em vista da matéria fática sustentada, eu vou retirar o processo de pauta para melhor exame. E, portanto, quando for reincluído em pauta, Vossa Excelência será notificado. Tá ok, obrigado. Boa tarde a todos. Acabaram-se todos? Agora o segredo de justiça? Tem um segredo de justiça e tem 2 inscrições feitas na sala de sessão. Então, vamos às inscrições. Inscrições feitas na sala de sessão. Sala de sessão, relator, desembargador Bozon. Processo número 47 da pauta, 11.344, 52/2016. Está presente doutor Leonardo Valadares, pela reclamada. 47, processo 11.344. Com voto, doutor Bozon. É o 11.344, né? Exatamente. Conheço dos recursos, salvo do apelo da Engevix por falta de interesse. No mérito, nego provimento ao recurso da Ecoplan, mantendo a condenação ao pagamento de horas in itinere, e dou provimento ao recurso de Furnas, para julgar improcedente a reclamação em relação a ela e aos pedidos vinculados à ilicitude da terceirização, prejudicada a análise do mérito dos demais recursos, custas pela Ecoplan, agora no importe de R$ 200, calculado sobre R$ 10.000. Novo valor arbitrado à condenação, ficando
ficando-lhe facultado buscar a restituição, facultada, né? Buscar a restituição do que recolhido a mais junto ao órgão competente. É o voto, presidente. Conceda a palavra ao eminente advogado, doutor Leonardo Viana Valadares. Excelentíssimo senhor presidente, demais membros. Apenas um esclarecimento, se o relator puder. Pois o não. recurso da Ecoplan, ele foi julgado improcedente? Mesmo... Só parece que contra horas in itinere. Eu mantive a condenação em Aí o senhor horas. analisou, que também no nosso tem a questão da ilicitude da terceirização. Mas eu dei por prejudicada a matéria, como porque o senhor analisou. eu já analisei. Ok. Nesse caso, a proposta de voto do relator atende os interesses da reclamada. Gostaria apenas que fosse elastecido para excluir da condenação a questão da horas in itinere, pois não restou, existem documentos nos autos que comprovam que o local de trabalho ele era servido por transporte público. Então, dessa forma, requer provimento ao recurso da reclamada. Doutor Bozon? Isso é matéria de prova, presidente. Eu vou me limitar a manter o meu voto. Eu acompanho, doutor Emília. Também acompanho. Então, unanimidade, se proclama o resultado. Obrigado, excelências. Boa tarde. Processo na sala de sessão. Relator, desembargador Milton. Apenas para assistir. Processo número 8 da pauta. AP 1682-81-2012. Está presente o doutor Bruno Pereira para assistir pela reclamada, né? AP 1682? Exatamente. Voto 2, está faltando conclusão aqui. Não conheço do agravo de petição da executada Serpal, Engenharia Construtora, por irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Conheço em parte o agravo de petição interposto por Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade, Investe São Paulo, dele não conhecendo da preliminar de legitimidade passiva por ausência de dialeticidade na forma da súmula 422 do TST, no mérito sem divergência, quer dizer, no mérito, nego-lhe provimento. E condeno a agravante Investe São Paulo a pagar de ofício multa de 10% sobre o valor atualizado da causa a favor do exequente agravado, com fundamento no artigo 81, caput, do CPC de 2015, e fixo o custo das processuais de execução no valor de R$ 44,26 pelas agravantes. Como vota a doutora Emília? Eu estou acompanhando Vossa Excelência, mas tem uma divergência do doutor Bozon. Eu fico vencido quanto ao cerceamento de defesa. Isso, então, assim se proclama o resultado por maioria, vencido o eminente desembargador Luiz Felipe Bozon no tocante ao cerceamento de defesa. Agora tem a sustentação oral em processo com segredo de justiça. Agora eu vou pedir aos eminentes advogados e pessoas presentes que se retirem do recinto, porque o processo que será feito o pregão corre em segredo de justiça. E só deve ficar presentes os advogados que irão fazer a sustentação.